Boa tarde, gente. Estamos começando aqui mais uma live hoje, ainda no Novembro Azul, né? A gente vem de uma série de lives com mulheres. Semana passada a gente começou a live com os homens e nós vamos falar aqui dessa vez da reinvenção masculina, né? Hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Flávio. O Flávio também é um executivo como eu, né? Não sei se quais de vocês me conhecem e que já estão acompanhando o meu trabalho, mas eu sou uma executiva aí do mercado corporativo. Este ano passado eu escrevi o meu livro Seis Corridas, então lancei o meu livro Seis Corridas, né? Tá aí nas principais livrarias e tenho trabalhado aí com bastante lives falando de motivação, né? Atividades motivacionais. E hoje a gente vai ouvir a história do Flávio, porque a gente está vindo aí de um período de pandemia, a gente está vindo de toda uma fase de Covid, uma série de coisas, e o período não é fácil, né? Mas muitas pessoas se reinventaram, muitas pessoas souberam fazer diferente, e o Flávio é uma dessas pessoas. Para falar um pouquinho de vocês do Flávio, ele quando chegar aqui, a gente está aguardando ele entrar, mas ele chegando, ele vai se apresentar melhor. Mas o Flávio é bastante jovem, né? Para tudo que ele já fez na vida. Ele ocupou posição de executivo, alto executivo em 4 empresas, né? Em 3 empresas, desculpa. Saiu da última empresa agora no começo de fevereiro e ele tinha muitos projetos que estariam acontecendo a partir de fevereiro. Obviamente, esses projetos foram impactados aí pelo lockdown do Covid. E ele vai contar para a gente aí um pouquinho desse período dele. Flávio, tudo Sara, bem? tudo bem? Tudo jóia. Eu Bem. me atrapalhei um pouquinho para entrar hoje, porque o Instagram deu uma atualizada Ah, é? e agora tá tudo novo no Instagram, mas a gente vai aprendendo por aí, né? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, então tá jóia. Flávio, eu estava contando aqui para todo mundo, né, que você, apesar de jovem, né, já fez bastante coisa aí na vida, né? Vem de uma carreira executiva aí em 3 grandes empresas e em fevereiro você resolveu dar uma virada na sua vida para começar algo bastante novo, né? E foi impactado pelo Covid, como todo mundo, né? Mas fez do limão uma limonada, né? E eu estava aí quando você entrou. Então, queria que você se apresentasse para as pessoas, né? As pessoas não te conhecem, a gente está aí no Novembro Azul, né? Eu com os meus convidados homens aqui para a gente fazer a consciência do Novembro Azul, né? Então, se apresenta aí para o pessoal e vamos conversar um pouquinho. Tá, joia. Bom, obrigado pelo convite, Sara. Nós nos conhecemos, né, no meio da pandemia, numa dessas reinvenções aí, né, acredito até sua realmente, com o WCFO, né, que acho uma iniciativa incrível aí de vocês, né. Nós nos conhecemos através da Solange, até vi a Solange aqui. Ela Oi, entrou aí, sim, Solange. a Solange está aí. E Então, como você comentou, né, a minha história eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas, chama Itaúna. Meu pai era caminhoneiro, né, meu pai estudou até a 4ª série, começou a trabalhar na roça, família de 11 irmãos, então uma família bem humilde. E minha mãe era filha da dona Margarida lá do Correio de Itaúna e ela era professora, né, de escola pública. Uhum. Então, é, eu nasci lá. E aí depois nós viemos para São Paulo, idas e vindas, né? Porque meu pai ficava nessa de morar aqui, morar em Minas, dependendo do trabalho que ele conseguia. Aí a gente veio em definitivo, eu tinha 12 anos. Aí eu fiz colégio técnico, me formei em técnica eletrônica, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos comecei a fazer estágio.
Aí fiz na Telesp, depois fui Isso já para a aqui em São Ericsson, Paulo, Telesp aqui isso em em São São Paulo. Paulo. É. É. Aí depois de 6 meses eu fui para a Ericsson, fiz um ano de estágio na Ericsson e fui efetivado. Eu dei sorte, assim, de entrar no momento ali do boom de telecom, né? E ali eu comecei minha carreira, trabalhei na Ericsson, depois acabei indo para a Suécia, aí eu fiz um MBA na Suécia, fiz a transição para a Philips na Holanda, fui morar na Holanda, em Eindhoven, e fiquei 5 anos lá em Eindhoven, foi um total de quase 8 anos e meio fora do Brasil, e aí retornei em 2012 pela Philips, daí assumi uma divisão da Philips aqui, a gente cresceu muito, eu dei sorte também na Philips de pegar a transição de tecnologia ali de iluminação convencional para LED, e aí assumi depois a América Latina, foi bem rápido, já também final de 2012, 2013, e a gente montou fábrica aqui, montamos fábrica na Argentina, ganhamos muitos projetos da Copa do Mundo, os estádios da Copa, e então foi uma experiência muito legal. E aí em 2015, né, eu já estava 9 anos na Philips, surgiu a Thermo Fisher, que foi onde eu conheci a Solange. A Solange era CFO lá, e eu assumi uma das divisões, e aí nós tivemos como desafio, né, todo o time ali, de montar toda a estrutura corporativa da Thermo Fisher na América Latina. A gente montou os escritórios de São Paulo, depois México, unificamos os escritórios na Argentina, no Chile, então foi uma jornada. E aí a minha divisão era uma divisão mais industrial, e a Thermo Fisher vinha crescendo muito na parte de life science, na parte de pharma. E eu vinha, ao mesmo tempo que a gente estava estruturando a Thermo Fisher na América Latina, eu vinha numa batalha constante ali de redução de custo, de divesting. Né, a minha divisão começou com 5 unidades, acabou com 3 no ano passado. Então estava caindo, né? Tava em redução, não era mais foco da empresa. Uhum. E aí eu comecei a ver o ano passado o que eu podia fazer de diferente. Eu decidi que eu queria fazer algo diferente esse ano. E aí eu fui fazer algo totalmente diferente mesmo, né? Encarar uma mudança. Eu já desde a época da Suécia, não sei se eu continuo aqui, se você... Não, vai continuando. Acho que Se eu eu já acho começo a essa contar a história transição. super interessante, entendeu? E como boa mineira também, né? Porque eu também sou mineira, apesar de eu não ter o Ah, sotaque que que você legal. tem, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu adoro ouvir história, né? E a gente está aqui para ouvir as histórias. A ideia é que as pessoas se inspirem nas nossas histórias, né? Legal. Ó, entrou o Ângelo Então, aí, que é então aí mais foi um essa mineiro. mais um mineiro. Itaúna é pertinho de BH, né? É. E então, assim, essa foi a trajetória como executivo, né? Então, foi Uhum. algo que eu me orgulho muito, aprendi muito, dei muita cabeçada. Eu tive, como eu comecei muito cedo, eu fui tendo oportunidade muito cedo. Quando eu fui para a Suécia, eu fui com 24 para 25 anos, né? Já tinha morado lá por 7 meses em um projeto quando eu tinha 21 anos. Então, né, com 28 anos, eu virei diretor de marketing para a Europa de um negócio de 400 milhões de euros. A gente começou a desenvolver, tinha um budget de desenvolvimento de produto de 50 milhões de 15 milhões de euros. Então, muito cedo, né? Muita oportunidade, mas ao mesmo tempo também muita cabeçada, né? Imaturidade às vezes, e aí você vai E aos quem trancos e não teve barrancos. maturidade, né, Flávio? É, Eu acho que você falou aí várias vezes na sua história, quando você estava falando, você falou assim, porque eu dei sorte, porque eu dei sorte, porque eu dei sorte, né? Esse deu sorte, é óbvio que todos nós demos sorte, né? Mas você deu sorte, mas você estava preparado, né? Você fez línguas, né? Ninguém vai para a Suécia estudar na Suécia, trabalhar na Holanda, fazer uma divisão na América Latina se você não tivesse trabalhado aí no seu alicerce, né? Então a sorte também você deu um empurrãozinho para ela acontecer, né? Porque um pai caminhoneiro que estudou até a quarta série e você, pelo menos aí, pelo que você contou, já eu deduzo que você tem pelo menos 2 línguas fluentes além do português, né? eu aprendi o sueco, né, também. Então, é verdade. Eu falo assim, né, a vida tem que ter um pouco de sorte, mas você tem que agarrar também, né, essas É. oportunidades e tem que gerar resultado.
Mas, assim, eu falo porque a gente também acho que tem que manter muito a humildade e eu, né, conto com muito orgulho e, e assim, e aí, mas assim, o ponto é que o ano passado, né, depois de tanto tempo, eu tive uma separação também, né, em 2017, eu tenho um filho pequeno, o João, e eu fiz uma escolha que foi de conviver com meu filho, né, então o meu filho fica comigo uma semana e uma semana com a mãe. Então, a gente tem a guarda compartilhada, eu faço isso desde 2017, então era uma luta ali, porque eu era executivo América Latina, e ficava viajando, né? Então eu ia para o México, ficava no Brasil, ia para o Chile e voltava para o Brasil. Que a semana que eu tinha que ficar com o João, eu tinha que estar aqui. E isso me tirou um pouco assim a ilusão ou assim os planos de permanecer em uma multinacional, de ter uma carreira internacional, porque eu, eu, eu gostava muito dessa coisa da carreira internacional, né? De, opa, vamos ficar um tempo no Brasil, depois eu poderia voltar para Estados Unidos, voltar para Europa. E aquilo meio que perdeu o sentido, porque, né, separado, eu não poderia mais sair do Brasil. E eu, aliás, queria ficar mais tempo no Brasil para poder ficar mais com ele. Então, eu comecei a refletir ali em 2018 já. Eu quase saí da Thermo Fisher, daí, né, na época, meu chefe, o líder global, pediu para eu ficar, e eu fiquei mais um ano. E, e aí, eu via que a divisão estava reduzindo muito também, não via que teria oportunidade em outras divisões, né? Tinham já outros líderes. Então, o ano passado eu tirei para me dedicar muito a novas coisas. Então, eu me juntei a alguns grupos de network, principalmente a grupos de investimento anjo, de startups, né? Então, eu entrei no Inovativa para começar a fazer mentoria, participar dos programas de aceleração de startups. Fui para o Vale do Silício, fiz curso de investimento anjo, fiz curso de venture capital, fiz o Singularity University para tentar entender as tecnologias exponenciais que estão mudando o mundo, né? Quais delas eu poderia me inserir. Eu queria abrir minha cabeça para coisas novas. Eu tinha já essa experiência na Suécia de ter feito o MBA e ter atuado com startups da escola técnica, né, da Suécia, de Estocolmo. A gente tinha um convênio, então nós da escola de negócios, a gente ajudava as startups com os planos de negócio, a gente fez consultoria para duas. Ali eu aprendi um pouco desse mundo, né, de startup, já lá atrás, né, a Suécia ela é bem desenvolvida nessa parte de venture capital. E aí eu comecei a investir em startup, me envolver muito. Então, esse foi o primeiro pilar assim, da transição. Eu hoje tenho uma holding de investimentos, é uma holding offshore, né? Por eu ter morado fora em multinacionais, a gente tem as stock options, então eu pude resgatar as stock options da Thermo Fisher, montei esse fundo e comecei a investir. Então, hoje eu tenho 4 startups que eu invisto, faço parte do fundo da Bossa Invest, junto com o João Kepler lá, ajudo com mentorias das startups, faço parte do fundo de O pessoal fintech. tá aqui, ó, falando que você é gigante, hein? Tem um pessoal aqui, o André, o Luciano, o Gui. Um abração pro Gui. O Gui estava comigo no curso da Bossa Invest. Ele também está lá nos fundos. Então, esse é o meu primeiro pilar, assim, né, dessa transição, que era algo que eu queria fazer. Eu gosto muito de inovação, eu gosto muito dessa dinâmica de novos negócios. Então, comecei a me inserir. Só que, como você bem comentou, né, eu estava cheio de plano, fazendo muito network. Quando, assim, eu saí dia 20 de fevereiro da Thermo Fisher, e aí eu tinha uma agenda de reuniões, me lembro bem, assim, até o dia 27 de março. Porque dia 27 de março eu ia para Jeri, eu ia ficar uma semana na praia para, né, assim... Tirar as férias. É, e foi engraçado porque, assim, né, logo depois do carnaval começou essa coisa da pandemia. Aí eu lembro bem também, no dia 13 de março, foi o primeiro cancelamento de reuniões, assim. E aí, a partir dali, todo mundo foi cancelando, e não dá, e não dá, e não dá, e lockdown, e cancelou minha viagem. Aí chegou no final de março, eu já estava meio preocupado, assim, né? De falar, poxa, logo agora que eu tomei o risco, né? Tomei a coragem, saí da empresa e comecei a me envolver, estava cheio de reunião, cheio de coisa, eu tinha certeza que iam aparecer novas oportunidades, né? De fazer coisa nova, Claro. conhecer gente nova. Aí eu me vi trancado em casa, né? Então ali foi um baque. E sozinho, né? E Trancado em sozinho, casa, né? sozinho. Né? E a gente tá assim acostumado a vida tão intensa, né? Tinha uma vida muito intensa desde os meus 16, 17 anos. Eu nunca fiquei um dia na minha vida sem parado, né? Então,
de repente eu me vi em casa e eu tava com um problema adicional, porque eu tinha tido a minha CNH suspensa, então eu nem podia pegar o carro para fazer uma viagenzinha, para ir no mercado. Eu ficava mesmo aqui em casa, né? E com meu filho, eu fiquei muito tempo com meu filho, porque a minha ex-esposa estava trabalhando e estava um caos, né, no trabalho dela por causa da pandemia. Então eu fiquei muito tempo com ele, assim, até o final do mês de abril. E aí começaram a surgir as coisas que você não prevê na vida que são bacanas, né? Então a Solange me ajudou muito. Ela também saiu da Thermo Fisher, né? Ela também fez a Aham. transição bem no meio da pandemia. E a gente começou a trocar ideia, ela falando das ideias dela, ela testando, né, ali a formação de inteligência emocional dela comigo, eu fui um pupilo dela, me ajudou também ali a tirar momentos de reflexão. Eu também aproveitei para fazer uma terapia de regressão familiar, me conhecer um pouco mais, foi muito legal também, a Fernanda me ajudou muito. E aí começaram a vir novas ideias, mas eu continuei ali no meu plano, né, junto com as startups. Logo, já em maio, as redes começaram a inverter tudo para o online, então eu continuei fazendo as mentorias, participando dos pitches de startups na Anjos, junto com o pessoal da Investidores, do Amuri. Comecei a fazer café virtual para conhecer as pessoas, então Isso que eu ia começou te ali a... perguntar. Porque você falou assim, eu estava com uma agenda de network, eu tinha agenda até 27 de março e tudo mais. Uma coisa que acontecia muito comigo na vida corporativa é que eu nunca tinha tempo para nada. Eu tinha que chegar no escritório e meu dia ia. Eu ainda falava, gente, olha, cada dia eu acordo mais cedo, porque eu sempre privilegiei cuidar muito de mim, fazer atividade física, fazer esporte. Então, 5h30, 6 horas da manhã, eu estava fazendo alguma atividade física para conseguir chegar no escritório 9h30, 10 horas. E daí para frente, o meu dia ia um horror, né? Então, eu nunca tive muito tempo de network, de sair, nunca investi nisso, nunca encontrei espaço na minha agenda para isso. Com o lockdown, com esse negócio de café virtual, reunião de virtual, encontro virtual disso, encontro virtual daquilo, a gente se conheceu e eu tô conhecendo um monte de gente, eu tô fazendo muito network, eu tô muito mais engajada socialmente em atividades sociais, fazendo cursos e trabalhando muito mais também. Isso aconteceu com você? Pelo lado, assim, que assim, eu sempre trabalhei na área comercial, na área, né, de negócios. Então, o meu trabalho, eu lidava muito com clientes, com, né, pessoas de vários lugares. E a minha vida social também, né, muitos amigos. Então, assim, sempre foi boa, assim, nesse sentido. Durante a pandemia, a minha vida social zerou, né, porque você não encontrava mais ninguém. Isso eu senti muita falta. A vida mais profissional, digamos assim, ela deu aquele impacto e depois voltou, né? O pessoal começou, aquelas reuniões que eu tinha agendado começaram a voltar mais virtuais, e aí eu comecei a perceber, pô, deixa eu também não ficar parado aqui, vou mandar uma mensagem, vou começar a falar com as pessoas e marcar call e Zoom e, né, Google Meets, e aí meio que voltou. Então, eu acho que talvez a diferença, não sei, por você ser uma executiva mais de finanças e trabalhar mais interna, né? Outro dia você falou do backstage, então talvez Uhum. você se abriu mais um pouco para fora da empresa, né? Mas como eu já era do comercial, então eu sempre tive essa coisa Mas do, aí do você fora. conseguiu fazer o network também no virtual, você conseguiu No ampliar seu virtual, network, O né? que, o que eu acho que muda, assim, para mim, mudou para mim, é que quando eu estava na minha empresa, 80%, 85% do meu network era voltado para os negócios da empresa que eu estava, né? E eu me dedicava pouco a outros assuntos. Agora a minha gama de assuntos, ela, assim, triplicou, né? Porque hoje eu estou no mundo de startup, eu falo ainda com gente do mundo corporativo. Eu comecei com o marketing digital, né? Que daí eu ia começar a contar aqui, que foi a grande surpresa, a boa surpresa, assim, da pandemia, né? Eu já conto para você. Assim como você também se digitalizou e acho que você também por causa do seu livro, né? E tudo mais, você É. contou. Então eu já começo a contar aqui. Mas aí eu acho que sim, aí a gama de temas e de áreas que eu hoje estou envolvido aumentou muito, né? As áreas de interesse.
e de exploração. Então, isso daí foi legal. Eu queria que você explicasse para a gente o que que é essa escalada corporativa aí que você, né? Isso É, faz parte do Flávio digital aí, o novo Flávio, exato. né? Então, quando eu voltei do Singularity, eu fiquei muito assim, impressionado com algumas áreas, né, que vão mudar nossas vidas nos próximos anos aí. A Singularity fala assim, as tecnologias que vão mudar o mundo nos próximos 30 anos. Eu tentei me concentrar naquilo que vai mudar o mundo nos próximos 3 a 5 anos. E aí eu voltei com 4 grandes áreas, assim. Uma é a parte de life science, de genética, que eu estava inserido na Thermo Fisher, a gente já vivia muito aquilo. E realmente, assim, vai mudar muito, né? Então, assim, a cura do câncer, né? Com a tecnologia CRISPR, né? De copy and paste do seu gene, tá Uhum. ficando, né, validada. Tem a parte do bioma humano, né? Que são as bactérias, fungos que vivem no nosso organismo, que estão sendo estudados, que dizem que é um ecossistema dentro do nosso corpo, que está sendo, assim, o nível de conhecimento está aumentando muito. Isso também vai fazer com que a gente não tenha mais doenças causadas por vírus, por bactérias, né? O que a gente está vivendo agora é algo que vai ser muito mais controlado. A segunda área é energia solar. Energia solar está assim... E eu que vivi, né, a disrupção da telefonia fixa para a telefonia celular, depois vivi a iluminação convencional para a digitalização da iluminação, Uhum. e agora nós vamos ver a distribuição da energia, a geração de energia distribuída. Os custos, né, para a geração de energia distribuída estão ficando assim no ponto de disrupção, né? E aí quando desrompe, vira exponencial. Então isso vai acontecer nos próximos 3 a 5 anos, com certeza. Já vem aí há 20 anos, né, que a gente escuta falar de energia solar, painel solar, energia eólica. Só que nesse momento os custos de quilowatt-hora gerado estão ficando muito acessíveis. A terceira mídias digitais, né? É impressionante o que está acontecendo, a revolução da mídia, né? Então todos nós agora somos um canal de conteúdo. Então é descentralização, né? Ali, vamos pegar o exemplo claro da Rede Globo, que tinha todo o conteúdo, e para você fazer qualquer coisa de produção de conteúdo, você tinha que passar pela Rede Globo. Então isso vai mudar demais, né? E a, Agora eu e a, crio o meu conteúdo, vou lá para o YouTube, divulgo, né? é, E se ele for exatamente. bom, eu tenho audiência própria. Você tem audiência. E o quarto é inteligência artificial e machine learning, né? Então essas que eu vejo muito nas startups, né? Então essas 4 tecnologias eu fiquei alucinado. E uma das coisas que eu falei, o que eu posso fazer agora, né? Eu posso fazer hoje, né? Muita gente faz curso, né? Então eu fiquei uma semana lá no Singularity, você vê muita coisa nova, mas isso não aplica nada. Então eu estava no aeroporto voltando, eu montei meu canal no Instagram e falei, vou começar a criar uma audiência, vou começar a dar conteúdo. E eu pensava assim, mas tá, o que eu faço? Né? O que eu tenho de único? Né? Eu vi um monte de gente falando de mercado financeiro, bolsa de valores, marketing digital. E eu falei, eu não sou um especialista, eu sou um cara genérico, eu sou um executivo de negócio, eu sou um GM, um general manager. Pô, que chato. E fiquei com aquilo, falei, vou começar a mostrar meu dia a dia na Thermo Fisher. E aí comecei a mostrar quando eu estava viajando, o que eu fazia, como é que era a agenda de um executivo, e comecei a fazer aquilo. E aí eu tive um seguidor, né, que é o Pedro, lá de Lavras, que me procurou e falou, Flávio, queria te conhecer, eu moro aqui em Lavras, mas eu vou passar em São Paulo. Eu falei, tá bom, vem aqui na Thermo Fisher, né, um menino, assim, de 20 anos. E aí Moleque. a gente conversou, ficou naquilo. Aí em maio, ele me liga, ele me manda uma mensagem e fala, Flávio, queria falar com você. Eu tenho um sócio, a gente ficou estudando marketing digital desde o começo do ano, a gente já está fazendo lançamento digital, a gente está fazendo produção de conteúdo, a gente acha que você tem um baita potencial, pô, admiro a sua história, queria ser um executivo que nem você, vamos fazer algo. Aí eu falei, tá bom, me apresenta seu sócio. Aí a gente fez outra reunião, aí veio o Hélio, e a gente Outro descobriu na menino de 20 reunião, anos. é, e a gente descobriu na reunião que o Hélio, ele é afilhado de uma prima minha. Olha que maluco. Tipo, e eles não sabiam. Aí eu falei, isso é Uhum. coisa de Deus, assim, né? Aí
a gente pegou e eu falei, meu, o que vocês querem fazer? Aí eles vieram com toda uma produção de conteúdo, assim, me analisaram, né, a minha história, me entrevistaram e falaram, olha, vamos falar da sua jornada de crescimento. Isso é demais. Quem é jovem, ali está no meio da carreira e não conseguiu ainda assumir uma posição de liderança, vai querer saber o que você fez, como é que você fez. E eu nunca tinha pensado naquilo. Mas, pô, tá aí algo que realmente eu fiz de diferente, né? Eu fiz uma escalada corporativa e a gente criou esse nome, esse conteúdo. E aí a gente trabalhou muito, assim, a gente trabalhou uns 2 meses. Eu comecei a comprar livro para ver o que tinha de livro falando desse assunto. Eles começaram a, né, fazer entrevista, tirar da minha cabeça o conteúdo, as minhas histórias. Eu já tinha feito muitas histórias no meu Instagram sobre a minha carreira, muitos pontos de inflexão da minha carreira. E nós criamos o conteúdo da escalada corporativa, fizemos 4 lives, e hoje eu falo sobre isso. A gente agora está indo para uma segunda fase, né, onde a gente vai começar com lives semanais, que eu estou contando aqui em primeira mão para você. A gente vai continuar falando isso, eu vou trazer convidados, né, que fizeram essa escalada. Eu vou começar também a falar um pouco mais de startup. Eu falo no meu Instagram hoje de 3 temas, né? A escalada corporativa, então essa jornada de crescimento no mundo corporativo. O que você tem que fazer, qual a atitude, qual o mindset. Eu falo de capital político, capital técnico, né? Muita gente acha que só tem que ter o capital técnico, só tem que ter o conhecimento técnico. Esquece, né, do jogo político, de um bom sentido, né? De você encher o seu potinho do capital político, que eu costumo falar, criar relações que vão te ajudar a crescer. Então tem todo esse lado que a gente fala. Tem os saltos, né? Então, assim, quando você trabalha, né, muito tempo numa empresa, você chega no teto ali daquela empresa. E aí, se você não der um salto, né? E os grandes saltos na minha carreira, de salário, de posição, foi quando eu mudei de empresas, né? Então, eu não sei se foi o mesmo caso com você, mas tem um estudo da McKinsey que mostra, né, que Sim. os executivos que mudam de empresas em média de 5 a 7 anos, eles alcançam posições e salários muito maiores do que os que ficam na mesma empresa por muitos anos, né? Isso é natural, né? Porque eu falo isso na escalada, nós somos custo, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente é custo. E a empresa é feita para baixar custo todo ano. Então, você tem que aprender a gerar valor. Então, aí eu falo de a gente resolver problema cabeludo, né? Então, quanto mais problema cabeludo na empresa a gente resolve, mais a gente gera valor, mais a gente vai crescer. Então, são vários temas que a gente fala ali. Assim, eu fiz as lives, a gente criou uma E você comunidade. fala de uma forma muito simples, né? Porque eu vejo que, assim, às vezes tem uns vídeos que você grava que eu tenho a sensação de você estar, sei lá, ou na varanda, ou porque tem a bicicleta atrás, não sei onde que você está, mas, assim, isso também é uma coisa do novo mundo digital, né? Que você não precisa de muito recurso. A gente precisa de um celular, uma iluminação e um bom microfone, né? Exato. E eu acho que as pessoas querem essa naturalidade, né? Querem que você seja uma pessoa comum, como qualquer um. E eu falo isso na escalada. Se eu vim de Itaúna e cheguei a ser, né, diretor América Latina de uma multinacional, por que você também não pode? Né? Então, eu conto ali o que eu fiz, né? A atitude, o mindset, o que é importante, o jogo corporativo, etc. Eu costumo Então, falar que o trenzinho da felicidade passa na estação só uma vez. Ele não tem regularidade, ele não passa, não é que nem metrô, que a cada de 3 em 3 minutos passa um trem, né? Então você tem que saber quando o vagãozinho estiver ali e sobe, né? E outra coisa que eu não sei se aconteceu na sua carreira, mas na minha carreira aconteceu muito. Líderes que acreditavam em mim, né? Eu não sabia se eu realmente tinha potencial para fazer aquilo, eu não sabia se eu tinha recurso. Muitas vezes a gente tem sempre aquela síndrome da fraude, né? Será que realmente eu fiz tudo isso ou eu estou, né? As pessoas que estão enxergando coisas que eu não sou capaz de fazer. Mas se você tem um líder que acredita em você e está te impulsionando para aquele desafio, cola nele e vai, porque o que faltar é ele que vai te ajudar, ele que vai te orientar, e você também, a gente já tem maturidade executiva para enxergar, olha, eu tô com essa lacuna na minha formação, eu tô com essa lacuna de conhecimento. Ou você vai trazer uma pessoa para a tua equipe, ou você vai correr atrás desse conhecimento para conseguir dar conta do desafio. Mas assim, não tô pronto. Ninguém tá pronto para nada na vida, né? perfeito o que você está falando. Eu falo muito isso da importância do líder, mas eu falo também o seguinte, da importância de você ser dono da sua carreira, porque o que acontece e vai acontecer,
que você vai ter maus líderes, você vai ter líderes ruins. E quando você tem um líder ruim em cima de você, como que você faz para mapear os seus stakeholders dentro da empresa e achar outro modelo que vai ser esse líder que você vai falar, esse cara é o cara que vai ser meu modelo. Então eu tenho que me conectar com ele, eu tenho que resolver uma dor dele, eu tenho que aparecer para ele te puxar daquele líder ruim e você continuar a sua escalada. Então eu brinco disso, né? Muita gente fala, eu não subi por causa do meu chefe. Ah, mas o meu chefe não me vê, o meu chefe não entende. Cara, você vai ter líder ruim, você vai ter chefe ruim. Sempre. Eu falo também, Sara, do princípio de Peter. Não sei se você já viu isso na sua carreira, você vai lembrar. Não. Né? O que é o princípio de Peter? É uma teoria, tem um livro sobre isso, que fala por que os incompetentes chegam no topo. Né? Porque essa teoria do princípio de Peter é o seguinte, as pessoas chegam até o limite da sua incompetência. Então, eu vou te dar um exemplo. Um vendedor que é muito bom, ele cumpre todas as metas, ele vende, ele vai crescendo. Um dia, vem um chefe e promove ele para ser gerente de vendas. Acabou. Só que ele é um ótimo vendedor, mas ele é um péssimo gerente de vendas. Então, ele saiu de uma posição onde ele era super competente para uma posição onde ele passa a ser um incompetente. Aí você tem duas alternativas. Ou você se prepara, vai buscar conhecimento, vai fazer um curso de líder, de como ser líder, de como mudar seu mindset de vendedor para gestor, e você melhora, e você, né, passa aquela dor, né, porque quando você tem que melhorar, você sente dor, é uma evolução. Claro. Mas muita gente fica com medo, vê que é incompetente e começa a segurar a sua posição. E aí ele começa a promover outras pessoas que também são incompetentes para poder criar aquela proteção em volta da posição dele. E aí é onde as empresas começam a cair, porque começa a ter os incompetentes se dando a mão, isso acontece, aí os talentos começam a ir embora, e aí é o princípio de Peter, porque que os incompetentes, né, chegam a liderar empresas, né? Então aí você tem que sair, né? Se você tem um chefe que é um Peter, você tem que sair fora. Então como fazer isso? Então eu ensino isso na escalada, né? E eu falo uma outra coisa, né, que eu como líder, eu sempre falo para as pessoas, olha, você tem que aprender o que eu faço, né? E trago isso na minha carreira e falo isso para todo mundo. Porque se você tiver na sua equipe alguém preparado para fazer o que você faz, quando tiver uma vaga, você está pronto para ser promovido. Agora, a síndrome do insubstituível não é segurança, né? A única segurança que você tem, se você é insubstituível, é que você não vai sair do lugar, você vai estar sempre naquele lugar, entendeu? Bom ponto. E, inclusive, quando eu tive um momento da minha vida que eu fiz uma transição de carreira, e eu saí da empresa, e financeiro é muito complicado a gente sair, você tem que fazer um processo de transição elegante, porque você tem toda uma história da empresa, você não pode falar, como eu vejo muita gente, segunda-feira eu não venho, não é assim, né? E eu cheguei na época pro meu gestor e falei, olha, eu tô com uma oportunidade, e foi uma oportunidade que aconteceu assim, no final do ano, eu estava organizando a festa de final de ano, e eu falei, eu não posso pedir demissão antes da festa de final de ano, porque eu vou estragar a festa de final de ano, que esse homem vai ficar olhando de cara feia para mim a festa toda, e eu vou estragar a festa de todo mundo. Então a festa era na quinta-feira, sexta-feira era o último dia da empresa, a gente sairia de férias coletivas, e eu falei para ele, olha, quando a gente voltar das férias coletivas, eu vou ficar aqui 2 semanas, vou fechar o balanço e vou embora. Eu não vou fazer aviso prévio para você. E eu não vou fazer aviso prévio para você pelo seguinte, porque eu vou dar aviso prévio eterno para você. Enquanto você não tiver um substituto para mim, eu vou passar aqui 3 vezes na semana, eu vou fazer a gestão da equipe, e eu não vou te cobrar nada por isso, porque isso vai ser um aviso prévio. Porque eu queria muito ficar livre daquela empresa que eu estava, e era a minha chance. E eu falei para ele, eu vou te ajudar a colocar uma pessoa aqui no lugar. Né? Inclusive, na época, eu fiz entrevista com as pessoas, possíveis substitutos, eu escolhi uma pessoa, ele escolheu outra, e acabou essa outra indo para o lugar. E chamei a equipe, e falei para a equipe, falei, olha, eu estou indo para um desafio, estou indo para uma startup, vou ter que montar um departamento financeiro do zero,
Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho lugar para nenhum de vocês lá. E não porque eu não gosto de vocês ou porque eu não acho vocês competentes. É que vocês são extremamente competentes e eu só posso ir e dar seguimento na minha carreira se eu tiver essa equipe aqui dando continuidade no meu trabalho. E aí vai chegar uma outra pessoa aqui e vai seguir com vocês. Entendeu? Então, foi uma forma que eu fiz para poder fazer uma transição. E, de novo, né, foi óbvio que um aumento expressivo de remuneração, foi uma alteração de cargo, né, foi eu sair de gerente para poder ir para a diretoria, né, então, e foi no risco também, sempre no risco. Será que eu dou conta? Será que é isso? Será que vai ser essa oportunidade? Então, essa mentalização do gestor, ela também precisa ser muito pensada, né? Porque por que o gestor tem que guardar tudo para ele? Por que ele tem que ser o insubstituível, aquele monte, né? Isso me lembra aqueles contadores antigos, guarda-livros, né? Que não podia, porque só ele tinha o histórico da empresa, aí não dá para demitir o cara, porque ele guarda todos os livros debaixo do braço. É verdade. É, é verdade. Acho que você foi super diferenciada, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa preocupação que você tem, né? Mas eu acho que aí mostra uma das diferenças. Por que você chegou onde chegou também, né? Porque é importante que é a questão do capital político que eu falo também. Você valorizou, né, a empresa que você trabalhou, tudo aquilo que eles te proporcionaram e você, né, fechou o ciclo, né? Você teve a responsabilidade de fechar o ciclo e de deixar as coisas rodando para você ir para o seu próximo desafio, né? Então isso As mostra portas têm muito... que ficar abertas, né? A É gente tem que verdade. manter portas abertas e seguir, né? Então é muito complicado. E eu estava conversando também com uma colega esses dias, e ela estava falando do gestor dela, né? E ela falando assim, ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, minha filha, respira fundo, né? Que vai passar, porque os líderes são passageiros, né? Você não vai ter sempre o mesmo líder sempre, né? Você está numa empresa legal? Tô. Você tem uma remuneração atrativa? Tenho. Você gosta do que você faz? Gosto. Você gosta de trabalhar do seu trabalho? Então, calma, que o neguinho vai passar, vai chegar uma hora, né? Porque também tem isso, nas empresas estruturadas, os líderes circulam. Então, se os líderes circulam, o caminho vai se abrir para você. E você também tem que fazer isso que você falou, né? Focar no paralelo e olhar onde você tem um pilar aí que você pode se atracar e buscar uma outra oportunidade, né? Eu falo também, né, faz parte de você assumir sua carreira. O nosso chefe, o nosso líder, o nosso gestor, o segredo para você... as pessoas, elas querem que o líder, que o chefe, deem coisas a ela, né? Então, assim, o chefe tem que cuidar da minha carreira, ele tem que me dar oportunidade. É tudo o chefe para ela. E deveria ser o contrário, né? Você deveria entender a dor do seu líder, a dor do seu chefe, e você tem que apoiar ele, você tem que resolver os problemas dele, você tem que se antecipar, você tem que... Ela tá com problema com ele, por quê? Por que que ele tá no pé dela? Por que que ele não tá sendo um bom líder? Qual a dor dele? Qual o medo dele? Qual a preocupação dele? Ele tá sob pressão também? O que que é? Entenda a dor do seu chefe e resolve ela. Pronto. Ele vai te puxar na escalada, certo? Porque se você tem funcionários, né, tem acho que é Isaac Newton que disse, né? Eu só consegui ver além das montanhas porque viajei nos ombros de gigantes. Então, quer dizer, se você tem funcionários, né, que te apoiam, que resolvem seu problema, que resolvem sua dor, você vai puxar todos eles, porque você quer esses caras perto de você. Então, é o mindset que eu comento lá na escalada, né? Então, e aí o legal é que a gente criou um grupo de mentoria, né? Então, hoje eu tenho são 15 executivos que estão escalando comigo. Eu vou ficar com eles por 7 meses, com o objetivo deles darem um salto. E esse salto é ou dentro da empresa, né, conseguir um novo desafio, ou ir para outra empresa e ir atrás daquilo que eles querem. E então nós temos encontros, no começo foram a cada 15 dias, depois a gente vai fazer um por mês, e eu estou trazendo também alguns amigos para dar ferramentas para eles durante essa escalada, todo esse conceito. O objetivo principal é focar nesse mapa de stakeholders,
entender o que eles querem e resolver um problema cabeludo acima daquilo que eles jamais imaginariam que cairia no colo deles na empresa. Tem que ir atrás de problema. E aí eles acham o problema, a gente define um projeto, consegue stakeholders para suportar esse projeto e resolve essa dor, esse problema cabeludo. É o jeito de crescer, né? É o jeito de... É que nem uma escalada. Você tem que sempre buscar escalar o ponto mais íngreme da montanha para chegar no pico. Se você não se... É como você disse, a gente nunca está preparado. A gente tem que sempre assumir um desafio maior daquilo que a gente já assumiu. Por quê? Porque daí é a evolução, é o desenvolvimento, é a zona de desconforto que te faz evoluir, né? Eu tinha um gestor, eu tive a honra, né, de trabalhar com o Harry Simonsen Jr., né? E lá no início da minha carreira, a gente trabalhava com os projetos e montava todos os relatórios dos projetos da Simonsen Associados. E toda vez que ele chegava e a gente estava na época da entrega de um projeto, ou um estudo de merge de empresa, ou um estudo de lançamento de produto, de oportunidade de mercado. Então, sempre estudos bastante complicados. Eu estou contando da década de final de 80 e início de 90, então os computadores estavam começando a invadir o escritório, mas a gente não tinha, por exemplo, um Google que você faz uma pergunta, ele te dá. Então ainda tinha muita pesquisa de biblioteca, eu ia muito ao IBGE buscar dados, né? Outros momentos da vida, né? E o Simonsen, às vezes a gente estava lá fazendo o trabalho e ele falava assim: gente, tá tudo pronto, só falta o quê? Entendeu? Tipo assim, a gente nunca tá pronto, sempre tem um só falta, né? E o que você tem que administrar é o quanto esse só falta pode afetar a sua oportunidade, a sua carreira. Se você né, da área comercial, eu da área financeira, alguém te chamar para fazer uma cirurgia de redução de estômago, falta tudo para gente, né? Nós temos que sair do começo. Mas, dependendo do desafio, o que falta é muito pouco e dá para você ir agregando na jornada, né? É verdade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Flávio, eu queria que você contasse um pouco aí desse novo momento, né? Que você falou que você tem um lançamento importante essa semana, que você tem um novo projeto digital vindo aí, né? A gente tem mais 15 minutinhos de live aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco desse projeto novo que está vindo. Legal. Bom, a gente, junto com os meninos, né? Depois das primeiras lives e a gente criou essa comunidade executiva. A gente tem hoje lá dentro do grupo de WhatsApp e uma lista de e-mails, né, de umas 150 pessoas, 150 executivos aí. E aí nós nos juntamos e falamos, e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí nós rodamos uma pesquisa com as pessoas para entender, né, o perfil das pessoas, o momento de carreira. E aí a gente criou uma série de conteúdos agora. Nós vamos, toda terça-feira, começar a ter lives, né, às 8 da noite, onde eu vou trazer alguns convidados, então executivos, para a gente falar mais sobre a escalada, sobre as experiências deles, né? Eu também, durante a pandemia, comecei o Papo de Executivo, onde eu trouxe vários executivos para contar da carreira deles, né? O feedback foi muito positivo. Onde acontecem essas lives? No Instagram ou no YouTube? No Instagram. No Instagram. A gente vai fazer uma transição para o YouTube. Nós vamos testar isso, porque o YouTube te dá mais flexibilidade, né? Você consegue ficar mais tempo. Mas a gente vai começar no Instagram. E aí eu vou trazer... eu tenho muita gente também que começa a me perguntar sobre empreendedorismo, sobre transição de carreira, sobre essa transição de sair do mundo corporativo para empreender. Isso está ficando muito forte, né? Tem muita possibilidade de empreender hoje, né? Então eu vou trazer os founders das startups que eu invisto para eles virem falar das startups, como foi o começo, como que foi a ideia, como que foi tomar a coragem de ir. Eu trouxe um amigo meu de uma das startups que eu fiz mentoria no Inovativa, tá lá no meu feed, que é a T&D Sustentável.
Eu trouxe o founder para falar, também foi muito legal, a galera gostou muito. E nós vamos ter as lives onde eu vou estar sozinho na live falando sobre conteúdo da escalada corporativa. Então eu vou falar como que eu fiz determinadas coisas, como que eu fui para a Suécia com 25 anos, né? Como que eu fiz um MBA lá fora. Então tem temas que a gente recebeu, que as pessoas querem saber, né? Os mais variados, então a gente vai ter esse conteúdo toda terça-feira. E na terça-feira vai ser a grande estreia, vai vir um super executivo de uma multinacional. Eu não vou falar o nome ainda, para a galera ficar ligada, eu vou anunciar o nome só na segunda-feira, mas vai ser um baita executivo, top, de uma grande multinacional, onde ele vai contar, né, o tema vai ser uma masterclass, e o tema vai ser do zero ao CEO. Né? Então, como que ele chegou a ser CEO, quais foram as atitudes, o que impactou no começo da carreira dele, como que Tem um ele, spoiler sendo aí, CEO... vamos dar um spoiler desse relacionamento interessante que você tem com ele, porque eu adorei isso vai ser muito legal. A gente já trabalhou junto, spoiler é que a gente já trabalhou junto e mais. Nós estivemos ali no topo da montanha, ele de um lado, eu do outro, escalando para pegar a mesma posição de CEO. E ele ganhou a escalada. Então, a gente vai falar, né, o que ele fez de certo para ter ganho na mesma situação e o que eu fiz de errado e por que ele foi escolhido. Então, eu acho E que o que talvez vocês na internet... fizeram, e o que vocês fizeram de muito certo, porque cada um de um lado do topo da montanha, competindo por uma mesma posição, né? Um alcançou, o outro não, mas o relacionamento se manteve, seguiu, né? E o relacionamento não ficou afetado em relação a isso, que eu acho que é o Não, spoiler isso. mais importante dessa história. É um bom ponto, porque também eu falo muito na última live, eu falei muito para o pessoal quando eu fiz um resumo, né, das lives, que o mais importante na escalada é você manter a ética, você fazer amigos, você ser gentil, né, você ter amor, né, o mais, sabe assim, o jogo corporativo que a gente sabe que existe, de um querer puxar o tapete do outro, isso não leva a nada, não leva ninguém a nada. Você não constrói para a sua vida essas relações que são únicas, né? Então, eu e o Renato somos amigos há 8 anos, trabalhamos juntos, ele Não ganhou de minha fala. corrida, mas a gente toma, né, cerveja junto, ele me ajuda quando eu preciso dele, eu ajudo ele quando ele precisa, a gente confia no outro, temos amigos em comuns, e isso é o que você leva para a vida, porque depois lá na frente isso vai reverter de alguma forma. Então, eu falo muito assim, seja gentil, né? Faça com que a sua escalada ela seja de amor e de gentileza. Então, e mantenha a humildade, né? Isso é importante. Por mais que a vida corporativa ela é muito ilusória, né, Sara? Você, quando é CEO, né, da Philips, quando você é mandado embora, você pode ser mandado embora, você é um funcionário. Né? Claro. Você é mandado embora, a posição CEO da Philips continua. As pessoas vêm falar com você, não é porque você é o Flávio Guimarães, é porque você é o CEO da Philips. Quando você não é mais o CEO da Philips, as pessoas vão lá falar com o novo CEO da Philips, não vai falar com o Flávio Guimarães. Então é Claro. muito ilusória essa coisa. E tem muita gente que esquece, ela confunde, né? Pô, eu sou o CEO da Philips, eu sou o diretor, eu tenho que ter, né, privilégios, e você é uma pessoa, eu continuo sendo Flávio de Itaúna, sempre fui o Flávio de Itaúna, mesmo sendo diretor da América Latina ou sendo, né, o cara que toma cerveja com meus amigos da época de Escola Técnica Federal, que eu mantenho amizade até hoje. E meus amigos não foram todos diretores da América Latina. E a gente senta lá e eles, né, me dão um peteleco na orelha do mesmo jeito. Então, e tem E muita essa gente que vira diretor da simplicidade, América Latina. essa simplicidade tem que ser preservada, né? Eu falo que eu nasci, eu era a Sarinha, né? Aí eu fui crescendo, eu me tornei a Sara do maternal, a Sara da quinta série. Aí no colegial, que eu fiz colegial, eu era do contas a pagar, né? Aí ganhar sobrenomes mais nobres, né? E comecei a ganhar o sobrenome das empresas por onde eu passei.
Só que isso também é transitório, porque vai chegar uma hora que o que vai ter ali no final? A Sara, né? Então, o que eu tenho que cuidar na minha carreira, em todo o meu processo profissional, é da Sara, porque é ela que eu vou levar comigo até o fim da minha vida, né? A Sara CFO, a Sara executiva, a Sara das empresas que eu passei, essa vai ficar, porque isso é temporário, né? É transitório, isso as pessoas têm que entender. Eu vejo muita gente, às vezes, se prendendo às algeminhas, né? Do cargo, do status, dos benefícios, e esquece da sua essência, né? Onde está a sua essência? Onde você está olhando para você, para a sua família, para os seus, né? A sua volta, porque um dia tudo isso vai acabar, e o que você construiu? Né? Onde que tudo isso te levou? Né? Exatamente. A Solange me ajudou muito nisso, porque quando a gente começou a falar dessa coisa de inteligência emocional, também na terapia, essa coisa das identidades que a gente tem, né? Então, eu perdi uma identidade, né? Do Flávio executivo, do Flávio diretor, eu perdi aquela identidade e isso balança a gente, balança o nosso centro. E o próprio Instagram, contar a minha história, isso foi uma das coisas também que começou a me dar muita vontade de transbordar um pouco da minha vivência, da minha experiência. E eu acho que a gente começa a ter vontade de fazer isso quando a gente vai ficando mais velho, né? De ajudar os Flávio, outros você nas está muito escaladas jovem deles. ainda. É, eu tenho 42 anos, né? Então, mas eu comecei cedo, né? Eu comecei com 17, então são 23 anos de carreira. E eu cheguei no momento que eu quis, né? Hoje eu tenho um projeto social também, que eu não comentei aqui, que é o Projeto Futebol Digital. A gente está criando educação digital associada à Que escolinha de legal! futebol da comunidade, do Clube da Comunidade do Campo Limpo. Nós estamos construindo lá duas salas, né? A gente vai levar a Bbyte para lá, que é uma escola de programação de games. Ela ensina as crianças programação, construindo os próprios joguinhos delas. E eu acredito muito, eu estou vendo nas minhas startups as oportunidades que se abrem, né? A tecnologia, a programação, isso vai demandar demais nos próximos anos. Programadores, gente que pode ajudar a botar de pé uma plataforma, um app, né? Uma solução inovadora. A Georgia entrou aqui, ela trabalha na nossa startup Nanoprise. Ela é uma jovem que está nesse mundo, né, de tecnologia agora e é uma arquiteta também. Então, ela hoje é capaz de ligar arquitetura com tecnologia. São poucas pessoas que podem fazer isso. Então, eu quero dar a possibilidade disso. E nisso, eu comecei a contar a minha história. E contar a minha história me ajudou a lembrar quem eu sou, né? Então, o legal é assim, né? É o Flávio da Philips? Mas é o Flávio que montou uma fábrica que gerou mais de 100 empregos. É o Flávio que ganhou a iluminação de 9 dos 12 estádios da Copa, né? Nós demos um show, foi muita realização ali. É o Flávio que iluminou a cidade de Buenos Aires, né? Nosso time, nós renovamos a iluminação de Buenos Aires, geramos 80% de economia de energia para a cidade. Então, assim, tem muita realização. Você pode contar suas realizações sem nem mesmo mencionar qual posição você tinha, né? Então, aí me ajudou a também lembrar quem é o Flávio, né? Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas paixões, aquilo que eu tenho orgulho. E isso ajuda as outras pessoas também a se inspirarem, a repensarem, a refletirem, a terem ferramentas de como elas podem, talvez, ir mais rápido na jornada delas. Então, a gente tem esse poder. Você também, Sara, você, com o seu livro, né, As 6 Corridas, você está impactando as pessoas que leem, que ouvem as suas histórias. É uma história Então, bonita. e sabe por Então, quê? é legal a gente também retribuir um pouco, né, para as pessoas. E sabe por quê? Tem muito a ver com isso que você está falando. Porque no meu livro eu conto a história das 6 maratonas que eu corri. Né? E as pessoas falam assim, correu uma maratona, foi lá, né, cruzou uma linha de chegada. Só que a celebração da linha de chegada, ela é efêmera, porque ela dura milésimos de segundo, demora para você cruzar a linha de chegada. Né? Só que a celebração deste momento
é todo um caminho de memórias que foram construídas. É uma história que foi vivida durante esse período e que ali ela é celebrada. E é por isso que, para mim, foi muito importante contar essa história no livro, porque eu vejo tanta gente, você também deve estar vendo e vai ver muito mais nas suas mentorias, que as pessoas acham assim, porque o dia que a minha vida vai mudar, a vida não muda. Eu tenho certeza que quando a sua ex-esposa engravidou, você se perguntou, mas como que eu vou ser eu pai, né? E a natureza te dá 9 meses de gestação para você assimilar a ideia antes de ter o ser no colo, né? E esse ser vai crescendo e você vai se preparando e vai interagindo com ele para estar preparado para cada momento da vida dele, para cada conversa que você vai estar tendo. Então, se você passar, minha mulher está grávida, o dia que o meu filho chegar na faculdade, vai ter um conjunto de memórias que você está se envolvendo e está se engajando para construir, e vai ser mais um momento para celebrar todo esse conjunto de memórias. Então é muito isso que as pessoas têm que entender. A vida não muda com pó de pirlim-pim-pim. O dia que trocar meu chefe, cara, o dia que trocar seu chefe, você não sabe que chefe vai vir, né? Não é assim? É, é verdade. E eu acho que a maratona, ela é como a vida, né? Você tem que estar preparado para correr toda a maratona e para aproveitar a jornada, né? Que nem você falou, Exatamente. a vitória ou a chegada é efêmera, né? Mas a maratona dura quantas horas, né? Muito mais, né? Então, Então, a maratona dura 5 horas para mim, mas um treino de maratona, são 16 semanas, né? Sendo que a primeira semana eu corro 21 quilômetros, então já se assume que existe uma bagagem prévia para poder começar a maratona. Flávio, nós temos um minutinho aí para a gente se despedir, né? Eu queria agradecer bastante a sua presença aqui, agradecer que você tenha aceito meu convite. É incrível ouvir sua história, mesmo que eu já tinha visto antes, aqui eu fui descobrindo outras coisas bem interessantes, né? E para mostrar que as pessoas é possível, né? É possível você fazer a sua escalada, né? E queria te deixar aí agora os últimos instantes para você dar tchau. Obrigado pelo convite, né, por ter me lembrado, por ter se lembrado de mim, é uma honra. Você também é uma profissional incrível e muito envolvida aí no WCFO, né? Acho uma iniciativa fabulosa para todas as mulheres aí que estão no mundo de finanças. Vocês colarem aí na Sara, né, no WCFO, acho que vai impactar a vida de muitas pessoas aí. Então, parabéns por essa iniciativa também. E muito obrigado. Então, estamos juntos aí, né, na jornada. E terça-feira, às 8 da noite, todo mundo junto com você, né? Para a gente Legal. poder resolver esse spoiler da live aí, né? Flávio, Beleza. obrigada, boa noite para você, né? E obrigada aí para Boa todo mundo noite. que esteve aí com a gente. Se gostou, vamos encaminhar essa live aí para o pessoal, que tem muito conteúdo importante aqui de carreira, gente. Beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço, um beijão, Sara. Beijão, tchau.